Boa noite, minha gente. Identidade geral no ar. Hora de papear, jogar a conversa fora, aprender, refletir, crescer. Mas isso você sabe, né? Só tem graça se você estiver aqui comigo, né? Então seja muito bem-vindo, muito obrigada aí pela sua companhia. Pauta desta segunda, comida com afeto, cozinha com amor, tempero de família, gastronomia que preserva história. Que boa, né? Que boa conversa. Se prepare para a gente sentir daí um cheirinho gostoso que o chefe de cozinha Rodrigo Freire vai nos permitir sentir através de sua jornada. É certeza, minha gente, que esse programa vai ser muito bom e eu espero você para nos acompanhar aqui, viu? A gente vai para aquele intervalinho bem rapidinho. Na volta a gente tem o Rodrigo aqui com a gente e eu espero a sua companhia. A cada prato, uma memória afetiva. Na cozinha de Rodrigo Freire, o Preto Cozinha, a comida tem sabor de família e o cheiro é de ancestralidade. Ele veio da Bahia e trouxe na mala a culinária que coloca dendê no cardápio paulistano. Através de suas receitas, ele consegue misturar África, Portugal, Brasil, uma combinação que faz o estômago da gente vibrar de desejo. A afinidade de Rodrigo com a cozinha, minha gente, vem de cedo, viu? Ele aprendeu a cozinhar na infância, vendo mainha, tias e avós prepararem os quitutes, os manjares. Para preparar seus pratos, nada de desperdício. Cada ingrediente deve ser usado por completo, da raiz ao talo do bom e velho coentro, por exemplo, né? Sem falar do apoio dos pequenos e médios produtores, alguns localizados em regiões ribeirinhas e que, portanto, merecem reconhecimento pelo produto de qualidade limpo de agrotóxicos. O Identidade Geral de hoje tem sabor, viu? Tem tempero, tem Rodrigo Freire, tem um preto na cozinha que cozinha divinamente bem e que conquistou o paladar de muita gente, né, Rodrigo? Boa noite. Muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. E é um prazer também ter a sua companhia. Espero que daí você consiga sentir o cheiro dessa comida boa, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, viu? A casa é sua. Obrigado pelo convite. Tava te contando agora há pouco a primeira entrevista. Ah, que legal. Gente, eu tô muito honrada com isso. Eu tô muito feliz que seja você tão significativo para nós. A primeira repórter a me entrevistar numa rede de televisão. Tô realmente muito feliz. Ai, que gostoso. O privilégio é todo meu. Agora, sim, tem uma história de que chefe de cozinha não conta o segredo, né? Mas eu já quero começar pelo segredo. Eu quero saber se sua receita é aquela do poeta Dorival Caymmi, né? Procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê, ou é a receita da mãe, da tia? As receitas do Preto, elas são evoluções, receitas de minha família mesmo. Às vezes, receitas que são, de fato, aquela receita, tipo o chinchim de galinha, que é uma receita inspirada numa receita de minha avó. Então, essas misturas que compõem o cardápio do Preto, que é um cardápio muito enxuto, por conta da questão da sustentabilidade, são essas atualizações do ponto de vista da minha perspectiva. E aí, sobre essa lembrança do sabor, de manter aquilo ali de família, e aí atualizar de alguma forma para o nosso cliente que tem um padrão um pouco mais diferenciado e que busca informações novas, principalmente na gastronomia. Então, eu queria me afastar bastante da coisa da culinária baiana tradicional e oferecer, a partir da culinária baiana tradicional, a minha visão sobre ela. E a experiência de vida, né, que acaba sendo transferida ali para o tempero, para o preparo, né? Exatamente. E assim, tipo, o chinchim, cada família tem sua receita. Sim. Então, a receita que faz a base, tipo, você pegar da sua avó, é uma receita, da minha avó era uma outra, e a gente vai meio que tentando reconstruir essas memórias na experiência do Preto, que transforma ele num restaurante total pessoal, sabe? Que é a minha perspectiva do que é um restaurante, muito porque, além de ser o meu primeiro negócio, é a minha primeira cozinha profissional. Então, assim, é um eterno aprendizado e eu acho que eu navego melhor nessa raia do controle, sabe? E você falou aí sobre ser algo pessoal, a começar pelo nome, né? Preto Cozinha, eu sei que Preto é seu apelido. Sim, total. E assim, o engraçado, as coisas no Preto, elas se impõem, né? À medida que ele vai acontecendo.
quando eu estava construindo, ainda na fase do Projeto Preto, a gente estava estudando as coisas, eu fiquei muito interessado em saber a origem dos pratos. Muito porque, quando você vai falar de culinária baiana, você não tem uma técnica. Você não vai numa biblioteca e tem lá uma seção de culinária baiana, onde você possa buscar algum tipo de informação. É meio que tudo é no boca a boca. Sim, é verdade. Tudo é no improviso, no sensorial, você vai experimentando. Eu, pelo menos, quando vou para a cozinha, eu não sei, quantas colheres de sal, nem quantos ml de azeite de dendê para um prato. Eu vou experimentando. Exato, e a culinária baiana é muito disso, né? Você pega um livro de receita de minha avó, de minha tia, e aí vai estar lá uma ficha escrita, minha tia mandou umas fichas para mim, uma chata de queijo ralado em pó. Jamais farei isso, sabe? Mas aí a gente pega e usa um queijo da canastra de um excelente pequeno produtor para atualizar esse item da receita, mas não mudando a receita como todo e utilizando ela de alguma outra forma. Porque é assim que é feita a culinária baiana, né? Agora, uma coisa curiosa é a sua formação em Direito. Eu falei, gente, com a área completamente diferente. Mas você já teve esse encontro com a gastronomia desde muito menino. Então, você é primeiro advogado, primeiro chefe de cozinha. Como é que fica aí essa história? Acho que eu primeiro sou advogado. E acho que advogado me trouxe excelentes ferramentas para conseguir colocar o Preto no lugar que ele está hoje, sabe? Mas você fala no sentido de estruturar o negócio? Sim, acho que eu sou advogado de compliance, de especialização, e advogado de compliance, conformidade, é aquele que está guardião dos processos de uma companhia. Então, acho que toda essa expertise de criar processos, políticas, procedimentos, hoje me ajudam a identificar os gaps dentro da operação da minha cozinha ou do meu salão e atuar de maneira eficiente. Então, assim, a gente erra bastante, mas a gente erra às vezes muito rápido. Tava conversando com o Vandinha, que veio comigo, uma das minhas cozinheiras, e aí a gente falando que num almoço a gente tava com o salão lotado e pela primeira vez na vida todas as mesas ficaram só pedindo entrada. Então a gente tinha um setor inteiro da cozinha atendendo um restaurante inteiro que não foi pensado para aquilo. Aí durante a operação eu percebi que um forno combinado menorzinho, um forno elétrico, resolveria desafogar. Então entre o almoço e o jantar a gente já saiu, já comprou. No jantar já estava resolvido. Então a gente erra bastante, mas a nossa capacidade de gerir o risco, que é fruto dessa minha experiência quanto advogado, ajuda a gente a tomar, acho que, decisões mais rápidas. É legal, porque amplia a sua perspectiva, né? Talvez se o foco fosse só a comida, você não tivesse essa percepção sobre os processos. Exato. E aí não ia conseguir trazer essas soluções. É super legal. E a ideia do restaurante veio da onde, como, quando? Assim, minha família sempre trabalhou com comida, assim. Então, toda a minha vida em Salvador, em algum momento a família estava reunida para entregar algum evento para alguém, fazer algum buffet. Então, essa era assim, ou fazer um caruru de final de ano, que é uma coisa super comum na Bahia. Então, a gente estava sempre ali ao redor da cozinha, sabe? Quando eu vim morar em São Paulo, eu vim para cá como advogado, né? 12 anos atrás. Eu fui trabalhar no fundo de investimento. E dali para... Tipo, quando você sai, acho que talvez quando você sai com a vertente profissional, no meu caso, no seu, a gente vai focado na bola, né? A gente tá aqui querendo saber como é que a gente vai desenvolvendo a sua profissão e tal. E talvez eu não tenha reconhecido lá nesse início que essa era uma possibilidade. Entendi. Na minha família, acho que durante muito tempo a possibilidade é você ser médico ou advogado. Eu sou advogado, alguns primos são médicos, todos, então parecia que o ambiente da cozinha era um ambiente menor, né? Não era uma coisa que te pudesse ascender socialmente. E hoje eu posso ter uma cozinha que me coloca no patamar de atenção, fruto dessa construção minha profissional. Então, assim, embora não fosse uma opção na minha família, talvez foi a ferramenta que me fez chegar aqui, sabe? Sou muito grato a isso. Sim. Agora a gente fala sobre a comida que acolhe da sua cozinha, né? Que você traz essa afetividade daquilo que você aprendeu na sua infância. E eu gosto de cozinhar. Claro que eu não chego aos pés de Preto de cozinha, né? Tenho que ralar muito ainda para chegar nesse nível. E é gostosa essa sensação de você ver a pessoa comendo, gostando, se entregando, se envolvendo com a comida. Qual que é para você essa sensação? E você também já teve alguma experiência, assim, divertida? Assim, os feedbacks do salão do Preto são maravilhosos. Mas acho que o chefe de cozinha
é um eterno pânico, né? Porque cada prato que sai da cozinha é um julgamento novo. Então, se você partir dessa perspectiva, você fica um pouquinho desesperado. Eu tenho por prática minha, porque eu acho que é uma coisa que todo dono de restaurante devia fazer, eu dou sempre uma volta no salão para ouvir o que meus clientes estão. Foi assim que a gente se conheceu. Sim, verdade. E assim, eu ouço mesmo, porque também tem aquela coisa da percepção do sabor, do paladar do nosso cliente. Então, esses ajustes, eles acontecem com base na percepção do cliente e a gente vai fazendo. Eu acho que é sempre uma porta que tem que ficar meio entreaberta, sabe? Você não é dono da verdade absoluta quando fala de comida, porque aquilo ultrapassa o gostar da outra pessoa. Que é sabe? muito individual, né? Exato. Então, às vezes tem um que gosta mais de sal, às vezes tem um que gosta menos de sal. Então, tem feedbacks que você absorve, que você percebe que aquilo ali faz sentido, e tem coisas que não absorvem. Mas assim, eu vou lhe dizer, todas as vezes que eu vou no salão, obviamente eu tenho total fé na minha comida, mas eu vou conversar com a pessoa com o peito aberto, mas com um pouquinho de receio, porque imagino. todo mundo acha que tá no MasterChef, sabe? Mas o importante é que o rapaz aqui, minha gente, saiu no Veja Gastronomia, Folha, todas as críticas gastronômicas falaram super bem do restaurante dele. Então isso também traz uma segurança gostosa, né? Traz um pouquinho mais de cobrança, né? Porque aí você fica naquela coisa de tipo atleta olímpico, sabe? Você chega naquele patamar, você não pode nunca mais deixar a bola cair. Sim. Então isso vai dando uma pressão um pouco maior. Meu time é muito bom, meu time é retado, assim, então eles compram uma briga comigo. A gente vai aprendendo todo dia, errando um monte, mas aprendendo bastante. É uma coisa do baiano, né? Essa malemolência, a gente não deixa a peteca cair mesmo, não. Gente, problema bom é problema resolvido, né? Pois é. Minha gente, a gente vai ter que dar aquela pausa, tempo para você pegar o guardanapo, enxugar aqui a saliva, falando de comida boa aqui. E já a gente volta com mais Rodrigo Freire aqui no Identidade Geral. Eu espero você. Já estamos de volta e eu quero já começar o bloco com um oferecimento especial aqui. Inclusive, já vou agradecer para você que é anjo da esperança, porque a gente só consegue manter tudo isso aqui graças a você que acredita aqui na TV Novo Tempo, no propósito da Rede Novo Tempo de Comunicação como um todo. E o oferecimento de hoje qual que é? É a revista Fique Leve. E por que eu estou falando desse guia? A gente está aqui falando de comida, né? A gente está aqui falando de tempero. E aqui nesse guia de estudo, a gente tem um estudo específico falando sobre alimentação. A gente tem um pilar para a nossa saúde, né? A saúde física, emocional, espiritual. E quando a gente fala de saúde física, a gente fala de comida também. A gente precisa ter uma refeição balanceada, a gente precisa comer direitinho. E considerando que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, aí é que a gente tem que cuidar mesmo. Beber água, se alimentar de uma refeição balanceada, equilibrada. Aqui, por exemplo, na página 7, a partir da página 7, tem aqui várias lições bem legais. Olha, deixa eu só ler para vocês. Quais são os princípios da boa alimentação, por exemplo? A gente tem aqui uma orientação sobre os alimentos refinados, e foi uma coisa que você até falou, né, de você aproveitar todos os alimentos, ser um alimento supernatural, longe dos agrotóxicos. Então, tudo isso ajuda para que a gente tenha uma saúde aí bacaninha, para que a gente viva com qualidade de vida. Então, assim, minha gente, resumindo, peça o seu. Não vou falar tudo que tem aqui, não, senão vai perder a graça. Peça o seu rapidinho, manda já agora pra gente uma mensagem pelo WhatsApp. O número é o 012 98244 0077. Aí você diz lá que é o oferecimento do Identidade Geral, guia de estudo Fique Leve, oferecido aqui por nós do Identidade Geral. Vai chegar gratuitamente na sua casa, enviado pelos Correios. Então não se aveste, é gratuito, é seguro e a gente quer que você aprenda aqui junto com a gente, viu? E que aprenda aqui também com o Preto, né? Olha, uma coisa que eu queria falar com você é sobre essa saída de Salvador, né? Você falou que tem 12 anos aqui já. Para mim foi muito difícil essa adaptação. Para você também foi assim? Como foi? Quando eu já cheguei aqui meio que numa grande correria de trabalho novo, vida nova, procurar apartamento, eu não trouxe nada, não tinha nada, né? Era tipo, no começo da vida eu mudei para São Paulo com uma mala, praticamente. É, igual a mim. Então, assim, eu acho que eu estava tão empolgado com o mundo que estava se abrindo à minha frente que eu só fui perceber depois de anos. Tanto que o Preto, ele nasceu na minha cabeça depois talvez de uns 5 anos que eu já morava aqui. Entendi. E aí você sempre vai renovar o D&D Card que você falou, né?
que renovar o DD Card, senão dá ruim. E você costuma ir muito lá para Salvador? Hoje eu tenho ido menos do que eu gostaria, né? Por conta da correria e tal, tipo, um restaurante é igual um filho recém-nascido, É verdade, né? Então você tem que estar ali muito presente e eu acabo indo para... A gente traz muito dos ingredientes de Salvador, então eventualmente eu preciso ir lá para desenvolver algum fornecedor, ou a minha família é muito envolvida na parte da compra das coisas em Salvador, então é a minha tia, é a minha mãe. Que gostoso. E como que era a vida do Rodrigo lá em Salvador? Você cresceu aonde? Como que era? Estudei em escola particular, frequentei bons lugares, tive boas referências. Eu acho que isso transparece na minha experiência, na experiência que eu tento proporcionar hoje, mas certamente encurtou o meu caminho nessa construção, né? Quantos outros garotos negros talvez gostariam de ter um restaurante, mas essa não é uma opção, né? Então acho que ainda que eu venha desse lugar de um certo privilégio, não venho de uma família abastada, obviamente, mas eu também tenho noção de que não carreguei o piano mais pesado, e com tecladinho. Sim, é legal você considerar isso, porque quando a gente fala de afroempreendedorismo, por exemplo, a gente vê o empreendedorismo como a única alternativa, porque muita gente não é acolhida pelo mercado de trabalho. No seu caso, não. Você quis fazer, e isso mostra o poder da autonomia que a gente precisa ter sobre a nossa vida. A gente precisa ter a autonomia de tomar as nossas decisões. Então, para mim, é um orgulho muito grande te ver nessa condição. Isso, para mim, é inspirador. Isso, para mim, é muito importante. A gente precisa, inclusive, naturalizar isso. E, às vezes, quando você vai ali na ponta da lança com mais meia dúzia, você vai tomando as porradas maiores, sabe? Sim. E isso acaba sendo um pouco assustador. Mas tô aqui para isso. Pois é, a gente não deixa a peteca cair, né? Pois é. E como foi que você se compreendeu na função de trazer essa comida afetiva para outras pessoas? Porque tem essa questão do senso de pertencimento, né? De você entender o seu posicionamento ali como empreendedor, como alguém que vai oferecer trabalho, postos de emprego para outras pessoas. Como foi que você compreendeu? Você passou por um processo para se entender nesse papel? Nesse ponto, o fato de não ter podido abrir as portas por um período grande e me obrigar a fazer as coisas com mais calma do que você gostaria, me ajudou a pensar, a refletir muito sobre esses pontos. Você se refere ao período de abrir perto da pandemia? Sim, o Preto ele começou como na minha cabeça muito antes da pandemia, então antes da pandemia a gente já estava ali tentando, se organizando e tal, e a pandemia veio nesse tempo onde eu queria abrir o restaurante. Então, como não dava para abrir, eu investi mais tempo no projeto. O que me fez investir mais tempo raciocinando sobre essas questões, né? Qual que é o time que eu quero montar? Qual que é o cardápio que eu quero oferecer? E os pratos hoje que são oferecidos no meu cardápio lá no Preto são os pratos que os meus amigos elegeram. Eu também quero escolher. Então, assim, é muito sobre essa experiência muito pessoal, sabe? É realmente um orgulho meu que ele se mantenha dessa forma. E por que em Pinheiros e não em Salvador? Hoje eu sou morador de Pinheiros, né? Mas é porque mesmo em Salvador, a culinária que eu ofereço no Preto não é uma culinária muito comum. Porque é uma culinária que eu brinco com a baiana lá do B. A gente trata da culinária baiana mais afetiva, né? Mais da casa mesmo do baiano de Salvador e dá uma lapidada nisso para oferecer dentro de uma prateleira em Pinheiros. Mas é essa culinária mais simples mesmo, feita com aquelas técnicas do vai e vem, mas é tudo o artesanal, exato. né? Então é sobre essa experiência e por que Pinheiros? Porque quando eu comecei a patrocinar um restaurante, eu já não me via longe de São Paulo. Entendi. Então, ainda que eu sou apaixonado pela minha terra... Ai, meu Deus, estou sentindo que a Maior Bahia tá embaixador. perdendo um cidadão aqui, hein? Eu já tenho DD Card no mês. E deixa eu te perguntar uma coisa, você comentou também que a sua cozinha foi a primeira profissional. Sim. O que é que você pensa disso? Em algum momento você já pensou assim, poxa, eu preciso passar por outra cozinha também? Tem essa expectativa? Você está confortável de estar na sua própria cozinha? Não, eu tô, assim, hoje em dia, no início do restaurante, eu tinha até um pouco de receio de dizer que eu era chefe, eu dizia que eu era cozinheiro, sabe? Porque, assim, por algum momento me passou na cabeça de que eu não pertencia àquele lugar, sabe? Você não se sente
nem merecedor é uma palavra pesada, mas assim, pertencente àquilo. Entendo. Né? Porque você não tem um outro igual a você para usar de referência. Todos são aqueles caras que vieram lá de um Le Cordon Bleu, passaram numa cozinha de um grande chefe, é todo mundo branco. Então, assim, é um mundo muito específico. E eu vim outsider, paguei pela minha própria cozinha. Ela é uma cozinha que funciona Contra da forma fluxo, que né? eu acho que deveria funcionar. Estou pouquíssimo interessado no que os outros estão fazendo, a não ser que eu possa melhorar o que eu estou fazendo também. Então, acho que isso me colocou num lugar de conforto e eu mantenho assim, sabe? Entendi. Mas hoje, por exemplo, eu já sinto a necessidade de lapidar algumas técnicas. Como que a gente pode fazer uma moqueca respeitando, por exemplo, uma técnica francesa de cozinhar o peixe e fazer essas pequenas atualizações? Isso eu acho que é hoje o meu projeto de curto prazo, sabe? E já pensa em abrir uma nova unidade, Ah, não, alguma pelo amor coisa? de Deus. Calma, É vá um com filho calma, meu, né? não dá pra ter dois ao mesmo tempo. E em algum momento a família cobrou isso de você abrir o seu negócio lá em Salvador? Não, a gente nunca chegou a ter essa conversa, na verdade, assim. Hoje é um negócio que eu posso lhe dizer que não é uma coisa que eu não faria, entendeu? O Preto, quando ele nasceu, não tinha uma vontade de ter um negócio em Salvador. Hoje eu já acho que mesmo em Salvador, essa culinária seria interessante de ser oferecida, sabe? Pra gente mostrar também que tem valor no simples, Sim. né? Naquilo que a nossa avó faz em casa, que hoje talvez as pessoas nem comam mais, porque as vozes às vezes já nem fazem mais, Sim. sabe? E esse sabor vai se perdendo. Sim. E é isso que eu acho, talvez, essa minha vida mais cosmopolita, fora de Salvador, ela foi me mostrando que isso vai se perdendo, né? As pessoas comem na frente da TV. Sim. E o Preto é sobre essa experiência. E reparou que as mesas, elas não são próximas. Ele não é pensado para você comer e sair. Ele é pensado para você comer e ficar. Ai, que delícia. Né? É essa experiência que o restaurante também hoje já não querem mais, não estão mais preocupados. Uma coisa que quando a gente estava lendo sua história, pensando em falar de comida, aí sempre vem na minha cabeça essa questão do contexto que a gente está vivendo de fome, né? Mas em tempos em que as pessoas estão vivendo essa insegurança alimentar, passando tanta fome, às vezes me dói comer, sabia? Eu não sei você, como dono de um restaurante, como que você se sente vendo essa disparidade tão grande hoje no nosso país? É complicado, né? Você se sente, de certa maneira, impotente, porque você está manuseando aquilo que está faltando para alguém, sabe? É tipo, eu me sinto, eu diria, esquisito. Mas, ao mesmo tempo, eu, Rodrigo, pessoa física, ajudo bastante pessoas nesse sentido. Então, acho que tudo na vida é esse contraponto, esse balanço, né? A vida nada é carimbo. Direito tem esse jargão, mas assim, direito não é carimbo, né? Senão a gente não tinha juiz, tinha só tabelião. Verdade, nossa. Né? E na vida, tudo é muito isso, né? É muito mais do que preto e branco, é mais cinza. Então a gente está focado em fazer o bem e de alguma maneira fazer. Então às vezes eu não consigo doar comida, mas eu propicio um ambiente de trabalho para alguém que não teria toda aquela oportunidade. Ou as pessoas que hoje ocupam posições de destaque no meu time são pessoas que já vêm de outras cozinhas e que não tiveram oportunidade até então. Então, acho que a gente consegue, de alguma maneira secundária, cumprir nossa missão enquanto empresário e principalmente como ser humano, né? Sim. Que é a função do empresário pensar no social. Com certeza. Né? A gente, obviamente, o negócio é pautado em obter lucro, mas isso não pode ser tudo. Sim, né? Com certeza. A gente tem que ter esse contraponto. E quando se trata de comida, a gente precisa pensar uma comida que abraça mesmo, né? E comida é um carinho que você faz na pessoa, né? Ai, sim. Então, assim, a melhor comida que você pode oferecer não pode ser qualquer comida. A pessoa que manuseia a comida tem que ser uma pessoa feliz. Tá pegando no que você vai comer. Sim. E é tudo sobre essa construção do positivo, sabe? Ai, que gostoso. Ai, meu Deus, eu quero mais aqui dessa identidade geral, mas infelizmente fico triste quando chega essa hora, viu, Rodrigo? Ter que se despedir. Ainda mais falando de algo que significa muito para mim, de verdade, que é essa questão da refeição. Não de você saciar a sua fome, mas saciar esse desejo da alma de se sentir amado. Muito obrigada por você ter essa comida que abraça. Obrigada pela sua presença aqui, presença física, presença de espírito, por ter nos ensinado que a comida é muito mais do que os ingredientes
ingredientes combinados ali, né? A comida é uma experiência, então eu só te agradeço, viu? Comer é uma atividade terapêutica. É verdade. Minha gente, agora já tá tarde para encher o bucho, mas amanhã prepara uma comidinha gostosinha aí e mais tarde, às 11h30 da noite, aqui de novo com a gente no Identidade Geral. Um beijo e até a próxima.